Vamos lá, pessoal. Continuando sobre as teorias contemporâneas de justiça, vamos agora fazer a leitura da parte que trata do positivismo analítico de Hart. O professor Felipe nos explica que outro autor do positivismo de grande influência é Herbert Lionel Adolph Hart, nascido em 1907 e falecido em 1992. Morrison observa que o positivismo de Hart se distancia da ênfase positivista ortodoxa na coerção e na ameaça de violência inerente ao descumprimento das prescrições normativas, tendo o autor do positivismo inglês domesticado e atenuado a violência que sempre fizera parte do pensamento institucional da legalidade liberal. Na visão do autor estudado, o Hart, seria mais interessante observar o direito como um sistema de regras sobre regras, de práticas sociais informadas por seus próprios critérios de validade e obrigação normativa. Assim como Kelsen foi exposto ao pensamento de Wittgenstein, também Hart o foi, mas há, no entanto, uma diferença fundamental entre essas duas influências. Kelsen e o Círculo de Viena foram impactados pelo primeiro Wittgenstein, da obra Tractatus Logico-Philosophicus, que considerava que a filosofia deveria depurar a linguagem, afastando-se da linguagem vulgar, criando uma linguagem científica própria e exata. Já Hart, por sua vez, foi influenciado pelo segundo Wittgenstein, da obra Investigações Filosóficas, baseado em uma lógica da filosofia da linguagem comum, ou seja, considerava que a filosofia deveria basear-se na linguagem comum, que seria filosoficamente mais rica, por ser o meio pelo qual, em regra, as pessoas se comunicam e compreendem o mundo, trazendo uma série de concepções que não estão ordinariamente no campo do consciente, mas que o filósofo da linguagem poderia se valer para explicar a realidade. Nesses termos, enquanto sob Kelsen, a influência do primeiro Wittgenstein se direcionou para a cauterização da linguagem comum em busca de um cientificismo, Hart, à luz do segundo Wittgenstein, esse nome vai ser horrível de falar, mas é preciso, caminhou para uma análise do direito fundada em trazer à tona as concepções implícitas da linguagem em cada jogo de linguagem específico. Essa premissa fará Hart compreender que a correta análise do direito deve partir da verificação de um fenômeno jurídico se constituiu, ao longo do tempo, caracterizado socialmente como um sistema de regras sobrepostas, ou seja, a compreensão mais evidente de como as pessoas encaram o direito e como um sistema de regras, devendo este ser o ponto de partida da análise geral das relações jurídicas. Isso o fez, inclusive, afirmar no prefácio de seu conceito de direito que aquela obra, além de uma teoria jurídica analítica, também seria uma sociologia descritiva, o que, longe de significar uma interpretação sociológica dentro do direito, revela apenas que ele descreverá o direito a partir de como a sociedade, em sua linguagem comum, observa a manifestação do fenômeno jurídico. A descrição social do fenômeno jurídico fez com que Hart encarasse direito como uma família geral de regras de comportamento, formando um sistema geral de regras obrigatórias, afastando-se um pouco da dependência das noções de coerção e de ameaça de violência para a caracterização do jurídico. Esses são os pontos de partida que explicarão a composição do sistema jurídico como um sistema de regras em Hart,
coluna vertebral de seu autodenominado positivismo analítico. Aqui nós temos notinhas de rodapé em que o professor explica que trata-se do nome pelo qual ficou conhecido um grupo de intelectuais da Universidade de Viena, com diálogos intensos entre os anos de 1922 a 1936. Tais pensadores tinham como característica a crítica da metafísica e a busca da cientificidade. Aqui está falando da Escola de Viena, né? Isso, o Círculo de Viena. O Círculo de Viena, que Kelsen participava, né? O pensamento de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, 1889 a 1951, geralmente é dividido em duas fases. Os escritos de sua juventude normalmente são designados como obras do primeiro Wittgenstein. Já seus trabalhos da maturidade são atribuídos ao chamado segundo Wittgenstein. Isso se deve ao autor ter realizado uma profunda transformação de seu pensamento em cada um desses períodos e respectivas obras, o que faz com que, em certos momentos, seja tratado como dois autores diferentes. Ok, então, voltando ao texto principal, nós estávamos falando do positivismo analítico de Hart. Para validar sua noção de regra e mais adiante de regra jurídica, Hart partirá de um estudo da evolução das comunidades e associações humanas. Ele começará observando como as obrigações vão se constituindo em sociedades primitivas até se tornarem regras jurídicas em sociedades desenvolvidas. Nesses termos, Hart apresenta a hipótese de uma sociedade pré-jurídica baseada em regras básicas de convivência, ainda que mínimas, tais como aquelas que restringem o recurso à violência, que exigem honestidade e veracidade e que proíbem assalto a objetos alheios. Essa espécie de regra social básica que prescreve condutas e obrigações a serem observadas pelos indivíduos, Hart denominou regra primária. Deve-se registrar que, na visão do autor, nas sociedades desenvolvidas, as meras regras primárias não são suficientes.